É bom que é tudo, filho, que mostra os conhecimentos tudo. Careca de saber mesmo, filho. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayui e hoje nós vamos falar sobre hidrocarbonetos, parte 1, tá? Então, hidrocarbonetos nós vamos falar sobre eles em 3 partes, tá? Primeiro de tudo, antes de falar sobre eles, vamos ver o que são as funções orgânicas, ou também chamadas de grupos funcionais, tá bom? Então, funções orgânicas é um grupo de compostos que tem propriedades parecidas e estruturas semelhantes. O que quer dizer isso, né? Então, vamos supor que você pegue um composto orgânico, lá uma molécula, e só tenha carbono e hidrogênio. Só esses 2 elementos. Então, esse composto é classificado como sendo um hidrocarboneto. Carbono, hidrogênio e hidrocarboneto, tá bom? Então, olha só esse composto aqui. Só tem carbono e hidrogênio? Isso é um hidrocarboneto, tá bom? Vamos supor que a gente pegue outra molécula que tenha uma estrutura parecida com essa daqui no final. Esse R significa cadeia carbônica, tá? Então aqui não interessa pra gente, independe que cadeia carbônica que é. O que interessa é este grupo aqui. Se toda vez que você vê, então, esse carbono ligado aqui, né, a uma cadeia carbônica, dupla O, OH, isso vai ser chamado de ácido carboxílico. Então, olha só essa molécula aqui. Você não consegue identificar aqui no finalzinho a mesma estruturinha que eu mostrei aqui? Sendo que esta parte aqui seria o seu R, seria o restante da sua cadeia, tá? Então, esta molécula faz parte da família, né, do grupinho ali dos ácidos carboxílicos, tá bom? Mesma coisa, se você vê, olha aqui, compara aqui, eu só troquei o oxigênio, coloquei um nitrogênio e adicionei mais um hidrogênio. Isso aqui agora passa a ser outro grupo funcional, chamado de amida, tá? Então, você vem aqui na sua moléculazinha, você vai olhar e vai identificar essa estrutura. Opa, isso aqui é uma amida, tá bom? Claro que não são só esses 3, né? Tem vários outros grupos funcionais que nós vamos aprendendo aos poucos, tá bom? Então, não precisa apavorar. Agora, nós estamos falando desses caras aqui. Hidrocarboneto, que tem só carbono e hidrogênio na sua estrutura. Vamos falar mais sobre eles. Coitado, é a burca dele! Olha lá, a principal fonte dos hidrocarbonetos vem da onde, ó? Combustíveis fósseis. E aqui a gente pode destacar, por exemplo, petróleo, gás natural, tá? O que é interessante pra gente estudar agora é um pouquinho sobre o petróleo, tá? Então vamos pensar de onde que vem esse petróleo, né? Como que surge, o que acontece, tá? Então vamos supor aqui você tem o seu organismo vivo, aqui eu escolhi uma plantinha, tá? Depois que essa plantinha morreu, o que acontece? Ela vai começar a entrar em decomposição, certo? Aí nisso vai vir sedimentos e vai cobrir toda essa plantinha, né? Então pode vir, por exemplo, areia, pode calcário, tá? Então, tipo, sedimentos que vão cobrir a plantinha. E aí, olha lá, depois de um tempo, né, que vai ter a movimentação, então, do solo e tal. Então, olha lá para onde que a rocha foi. Então, ela está debaixo do solo, debaixo do cascalho, né, essa rochinha sedimentar. Ela vai passar por transformações químicas, tá bom? Que vai dar origem ao petróleo, tá? Então, lá no fundo vai ter uma mistura lá de rocha com petróleo, com gás natural, tá bom? Então, o petróleo pode ser encontrado, então, nessas bacias subterrâneas, tá bom? O que é interessante a gente notar aqui é que a distribuição do petróleo no mundo, na verdade, não é muito igual, tá? É bastante desigual. Então, nossos camaradas aqui do Oriente Médio, né? Eles têm mais ou menos em torno de 65% de todas as reservas, né, do mundo. Então, isso era mais uma curiosidade geral mesmo. Vamos falar mais sobre o petróleo. Então, bom, até agora a gente falou petróleo, né, fonte dos hidrocarbonetos, mas, né, petróleo, como assim? Então, o petróleo vai ser uma mistura de hidrocarbonetos, não é que ele contém um só, então ele vai ter uma mistura. Então, olha lá, são moléculas que apresentam de 1 até 30 átomos de carbono. Então, é uma mistureba ali, né, de hidrocarboneto. E se a gente for parar para pensar nos combustíveis que a gente utiliza, né, no dia a dia, vários deles, né, a maioria, são derivados do petróleo. Então, por exemplo, gás de cozinha.
derivado do petróleo. Gasolina que você coloca no seu carro, óleo diesel ali para o caminhão, também vem do petróleo. A querosene, para queimar na lamparina. Lamparina? Lamparina, então. A querosene também vem do petróleo. Parafina, aqui da vela, também vem do petróleo, tá? Só que acontece que lá no petróleo tá tudo misturado, esses hidrocarbonetos todos misturados. Então não adianta nada você pegar o petróleo bruto e colocar no seu carrinho que não vai virar nada, né? Então você tem que separar essas frações do petróleo. Então para fazer esse processo de separação, depois de ter extraído o petróleo, né, lá do solo, você manda esse petróleo lá para as refinarias, né, onde vai sofrer o processo de separação, tá? Por meio da técnica de destilação fracionada. Bem parecido com aquela que a gente viu lá no comecinho, né? Então aqui nós vamos separar frações do petróleo que tem aí faixas de ebulição próximas, tá bom? Então, está aparecendo na sua tela, neste minuto, uma torre de fracionamento, tá? Então dá uma olhadinha nessa torre, vê como que ela é, tá? É nessa torre que é feito, então, o fracionamento do petróleo, tá? Então, ou seja, a separação, né, dessas frações. O que acontece? Primeiro de tudo, você vai aquecer o seu petróleo bruto, tá? Então ele vai ficar aí parcialmente vaporizado, né, na forma de vapor. E aí você injeta ele na torre, ou também chamado de coluna, né, de fracionamento. Repara só que nessa torre você tem vários obstáculos dentro, tá vendo? Então o que acontece? As moléculas menores, né, que estão nessa mistura, que também tem um ponto de ebulição, né, menor, elas conseguem contornar esses obstáculos. Então tá vendo que elas vão subindo até chegar ao topo. Repara outra coisa que tem aí de interessante. Embaixo a temperatura está maior. E à medida que você vai olhando, subindo na coluna, essa temperatura vai diminuindo, tá bom? Então aqui que é o lance da coisa. As frações, elas vão ser separadas de acordo, né, com essas faixas de ebulição. Então olha lá. Atinge uma faixa ali de ebulição, passa do estado gasoso, né, que as moléculas estão ali na forma de vapor, passa desse estado de volta para a fase líquida. E assim você consegue separar todos os líquidos, né, nessas frações. Repara bem que tem aí também o número de átomos de carbono, né, então você repara que não separa certinho, né, todos os componentes, então você acaba ainda tendo uma mistura de hidrocarbonetos que tem números de átomos de carbono assim, parecidos. Então, para realmente ter substâncias com alto grau de pureza, você ainda precisa pegar essas frações, passar por um processo mais elaborado de separação. E aí, tendo essas substâncias com alta pureza, você consegue utilizá-las em indústrias de petroquímica, tá? Então, o que as indústrias de petroquímica fazem? Eles pegam, então, essas substâncias que vieram do petróleo e utilizam como matéria-prima, né, para a produção de outros produtos, né, outras substâncias, tá bom? Então é isso, vamos ver mais um pouquinho. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha mais de perto nesses hidrocarbonetos. Então, olha lá, a gente já aprendeu, né, que a cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada. Então, aqui, isso também vale para o hidrocarboneto, né? Cadeia aberta ou cadeia fechada. Dá uma olhadinha do lado de cá agora que vocês vão ver vários nomes novos, tá? Na cadeia aberta, vocês podem encontrar alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, alcatrienos, tem outros aí. O que significa isso aqui? Isso aqui são nomes, tá? Que a gente dá para grupos específicos dos hidrocarbonetos. Então, olha lá. Toda vez que a gente tiver no hidrocarboneto somente ligação simples entre carbono-carbono, ele é um alcano. Se tiver ligação dupla, uma ligação dupla, alceno. Uma ligação tripla, alcino. Agora, por exemplo, apareceram duas duplas ligações, por isso que é alcadieno. Agora, para lá. Esse AN indica essa simples ligação. EN indica a dupla. IN, a tripla. E agora, vê como faz sentido esse nome aqui. De dois. EN, de dupla ligação. Então, tem duas duplas ligações. Por isso que eu falei, tem também alcatrieno, por exemplo. Então, se tiver 3 duplas ligações. Tá bom? Então, olha só.
um exemplo aqui de cada um deles aqui, tá? Eu escolhi, né, moléculas bem simples aqui para mostrar outra coisa. Olha isso daqui. Isso é o que nós chamamos de fórmula geral. Então, fórmula geral do alcano, do alceno e por aí vai, tá? Isso daqui é utilizado para a gente determinar a fórmula molecular, tá bom? No caso de um composto pequenininho como esse, fácil, vou lá e conto, ó, 2 carbonos, 3 hidrogênios aqui, 3 aqui, 6. Então, eu consigo direto já escrever a fórmula molecular. Agora, vamos supor que você pegue um composto que é um trambolho desse tamanho. Você vai ficar contando? Não vai, né? Você vai perder tempo contando se você fizer isso no vestibular. Então, você bate o olho, vê que é um alcano e usa a fórmula geral, tá? Olha só como que isso aqui funciona. Carbono N, então número de átomos de carbono, hidrogênio 2 multiplicado N mais 2, tá? Então, nessa moléculazinha aqui, a gente vai ter o seguinte. Carbono. Quantos átomos de carbono tem? Isso, infelizmente, você vai ter que contar. 1, 2. 2. Então, seu N é 2. Então, olha lá. Quantos hidrogênios que vai ter? 2 vezes N. Seu N é 2, então 4 mais 2, 6. Tá? Se você contar, você vai ver que é exatamente isso que você tem aqui. Para o alceno, a gente utiliza essa fórmula aqui. Então, aqui também, carbono 2, hidrogênio 2N. Então, 2 vezes 2, 4. Se você contar, é isso mesmo. Aqui, carbono 2 de novo, hidrogênio 2 vezes N. Então, 4 menos 2, 2. Para este, aqui já temos 1, 2, 3 átomos de carbono. Hidrogênio, então, 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. Que é exatamente isso que tem aqui, tá bom? O seguinte, isso daqui, essas formulinhas, né? Você vai me falar, nossa, não consigo decorar isso, é muito mais, menos 2, N, muita coisa. Então, pensa comigo. Olha só para esta fórmula. Repare bem que para cada carbono, né, da ponta, eu vou ter 3 hidrogênios, quando só tem ligação simples, que a gente está falando do alcano. Vamos supor que eu coloque, então, mais um átomo de carbono. Vamos supor que eu esteja falando sobre isso daqui. E agora, esse átomo aqui do meio vai ter o quê? 2 hidrogênios, tá? Então, repara bem, se eu fizesse pegar essa molécula, tirar um hidrogênio daqui e tirar um daqui, acompanhou? O que eu vou ter? Esses aqui permanecem, mas eu vou tirar um hidrogênio daqui e tirar um daqui. Repara só que este carbono e este, cada um deles vai ficar com 3 ligações. Isso não pode, o carbono faz 4, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Coloca uma dupla, tá bom? Então, do alcano passa a ser um alceno. Fazendo o quê? Tirando 2 hidrogênios. Então, pensa na fórmula do alcano, essa daqui. Você não tirou 2 hidrogênios para sair daqui e vir para cá? Esses 2 que você tirou aqui. Olha a fórmula geral, tá bom? A mesma ideia quando você faz uma tripla. Então, como se eu tirasse mais um hidrogênio daqui, mais um daqui. Fazendo isso, tirando 2 hidrogênios, olha aqui, o menos 2. Então, isso em relação, né, à fórmula do alcano e do alceno. Sim? Fácil de entender? E aqui, não são 2 duplas? Então, quantos hidrogênios, né, saíram? Então, saíram 2 para fazer essa primeira dupla e mais 2 para fazer a segunda dupla. Então, por isso que lá é 2N menos 2. Então, isso em relação ao alcano tem 4 hidrogênios a menos, certo? Então, o que você realmente precisa saber? A fórmula do alcano, porque para as outras você consegue pensar, né, usar o raciocínio para determinar. Olha aqui agora para a cadeia fechada. Dos aromáticos a gente já falou sobre eles, né? Então, mononuclear, polinuclear e tal, é aquilo que você precisa saber. Para os não aromáticos, nós vamos dividir aqui em 2, ciclano e cicleno, tá bom? Repara bem, eu não falei que AN significa ligação simples? Olha ele aparecendo aqui de novo. EN, não é ligação dupla? Olha só para os seus compostos. Só ligação simples, ciclano. Uma ligação dupla, cicleno, tá bom?
Aqui também temos a fórmula geral, tá bom? Que é exatamente essa daqui. Vocês podem pegar essa fórmula e aplicar para esses dois compostos e ver qual vai ser a fórmula molecular, tá bom? Aqui a ideia é o seguinte, para vocês conseguirem relacionar isso com o alcano. Você não tinha aqui o alcano, cadeia aberta, para virar um ciclano, o que você faz? Então você tem uma reta, né, assim, e você fecha, tá? Formou o ciclo. Para formar esse ciclo, o que teve que acontecer? Um hidrogênio dessa ponta teve que sair e o outro dessa ponta saiu também. Então, quantos hidrogênios você perdeu? 2, para poder juntar as extremidades. Por isso, que tem exatamente 2 hidrogênios a menos do que você teria aqui para essa fórmula. Aqui, além de ter fechado no ciclo, você ainda tem uma insaturação, então tira mais 2 hidrogênios. Então, 2N menos 2, tá bom? Então é isso, vamos ver mais um pedacinho. E agora, finalmente, chegamos em uma parte muito importante, tá? Nomenclatura. Como que a gente dá nome para os compostos orgânicos, nesse caso para os hidrocarbonetos, por exemplo? Então é o seguinte, lembra que eu falei que tem milhões e milhões de compostos orgânicos? Tem como ficar decorando o nome de cada um? Claro que não, né? Então nós temos regrinhas, tá? Regrinhas que a IUPAC dá pra gente e a gente segue para fazer o nome desses compostos, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês como é a maneira geral que a gente faz e nas próximas aulas, parte 2 e parte 3, nós vamos focar realmente nos exemplos para resolver o nome, né, dar o nome pros hidrocarbonetos, tá bom? Então, olha só. O nome do composto orgânico vai ser dividido em 3 pedacinhos. O prefixo, o infixo e o sufixo, tá? Cada pedacinho indica uma informação daquele composto, tá? Então, o prefixo vai te falar o número de carbonos que tem na cadeia principal, tá bom? Então, olha lá, os prefixos que você pode escolher. Met, se for 1 carbono, et, se forem 2, prop, 3, but, 4, e vai indo, né? Pent, hex, hept, oct. Isso aqui vai indo, tem listas, né, enormes, caso você tenha curiosidade, que tem, né, vai até 50, 100 átomos de carbono aí, né? Vocês podem dar uma olhadinha nesse tipo de tabela. É importante mesmo para vocês, até o 12 é interessante, tá? Que vocês saibam. Então, tenha certeza que pelo menos esses vocês conhecem, tá? Esse é o seu prefixo. Aí você já selecionou a palavrinha que você quer, aqui o início. Aí pula para o infixo. O que o infixo te fala? Tipo de ligação entre carbono e carbono. Então, lembra quando a gente falou ali alcano, alceno, alcino? É a mesma coisa aqui. Então, aqui a N... Lembra, no meio do alcano, indica só ligação simples entre os carbonos. EN, que tem uma ligação dupla. IN, que tem uma ligação tripla. Dien, também seria 2 ligações duplas, tá? E por aí vai. Então, esse é o seu infixo, né? É o miolinho ali da palavra, tá? Sufixo, para terminar o nome. Ele indica a função orgânica. Então, agora nós vamos estudar os hidrocarbonetos, então você vai ter que saber essa letrinha, O, indicando hidrocarboneto, tá bom? Outras funções orgânicas que nós vamos ver mais pra frente, por exemplo, função álcool, você vai terminar seu nome com OU. Aldeído, termina com AL. Cetona, termina com ONA, tá? Você vai ver que vários desses têm alguma relaçãozinha, o sufixo que você escolhe com o próprio nome da função orgânica, tá bom? Então, gente, guardem bem essa tabela, tá? Estudem essa tabela e fiquem prontos, porque na próxima parte 2, a gente já entra direto dando nome para vários hidrocarbonetos, tá bom? Então, vejo vocês lá. Até mais. Muito obrigada!